pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu tô aqui para dar continuidade no assunto da semana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carboidrato, tá? Lembrando que essa semana ela tá sendo exclusiva com vídeo todos os dias, mas a partir da semana que vem a gente vai ter vídeo às terças e às quintas. E algumas semanas vamos ter vídeos extras, tá bom? Mas lembrando que conteúdo e postagem a gente vai ter todo dia. E a partir de semana que vem a gente tem surpresas, umas parcerias aí pra vocês. Aguardem que é muita coisa legal, vocês vão amar. E continue assistindo os vídeos da semana para dar continuidade no assunto. E não fiquem com dúvida, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários no direct ou via WhatsApp, que a gente vai estar respondendo, tirando essa dúvida de uma vez por todas, tá bom? Então, carboidrato, o que é carboidrato? Como a gente falou ontem, o carboidrato ele é um macronutriente, né? Ele tem o objetivo de fornecer energia para o nosso corpo. Ele, na verdade, é a principal reserva de energia do nosso organismo. E uma coisa muito importante é que o carboidrato ele é a fonte de energia exclusiva do cérebro. Por que isso? Porque os outros órgãos, o restante do nosso corpo, ele consegue usar a energia de outras fontes, mas o cérebro não. O cérebro ele precisa exclusivamente da energia que vem do carboidrato, tá bom? Então, quando você retira o carboidrato, todo o carboidrato, você tem tendência a gerar consequências neurológicas, tá bom? Porque o cérebro ele precisa da energia do carboidrato, tá bom? Lembrando que também quando a gente tira o carboidrato todo, o que a gente faz é produzir corpos cetônicos, tá? Que, por exemplo, a dieta cetogênica, ela tem esse intuito de criar corpos cetônicos, mas as pessoas fazem, estou fazendo a dieta cetogênica, mas você sabe o que é corpos cetônicos? Você sabe o que ele gera no seu organismo? Não, muita gente nem sabe, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa entender os pós, os contras de tudo que a gente faz, pra gente colocar na balança o que vale a pena, né? Então a gente tem que sempre ter em mente que o peso não é só o que importa. O que importa também é a saúde. A gente tem que emagrecer com saúde, né? E a gente precisa conhecer o nosso corpo, porque o que funciona pra mim não funciona pra você, né? Lembrando que a composição corporal, as patologias que uma pessoa tem, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Como eu já falei ontem, o porquê do plano alimentar ter que ser individualizado para cada um, por que a gente não pode usar o plano alimentar do coleguinha, tá? Então a gente tem que conhecer tudo isso, tá bom? Então, além disso, além do carboidrato ser fonte de energia exclusiva para o cérebro, ele também garante integridade de estruturas, tá bom? Então, como eu disse, quando, além desse lance dos corpos cetônicos, o carboidrato tem um benefício que quando a gente faz principalmente exercício físico, tá? Se a gente não consome carboidrato, tá? O que a gente vai fazer é que a gente vai usar a energia proveniente da proteína, tá? Então, a proteína, ao invés de ser usada para recuperar o seu músculo e trazer a hipertrofia, que é o seu objetivo, não. Ela vai ter que ser retirada dali para ser utilizada como energia. Então, para quem pratica exercício físico, o carboidrato é muito importante, tá, gente? Muito importante. Porque daí o seu corpo ele usa a energia proveniente do carboidrato e a proteína fica exclusiva para fazer a hipertrofia, para ir pro seu músculo, tá bom? Então, ela faz a manutenção correta do músculo, porque a proteína fica exclusiva para isso, tá? Além disso, o carboidrato ele proporciona saciedade, principalmente aqueles carboidratos complexos, como, por exemplo, arroz integral, elas têm a fibra traz essa saciedade muito grande. Então, ele vai ser digerido e absorvido mais lentamente, então traz essa saciedade, o que é legal, porque daí a gente consegue comer menos quantidade, tá bom? Além disso, o carboidrato ele é um aliado sim do bom humor, do bem-estar, tá? Porque ele trabalha com a serotonina, a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que influencia nisso do bem-estar, tá? Então é muito legal. A gente percebe isso quando a gente fica sem carboidrato. Nessas dietas radicais, ainda bem que muita gente tira o carboidrato, ela fica mais pra baixo, ela fica meio deprê, ela fica por conta disso, tá? Por causa da produção de serotonina. Quando você faz dieta muito restritiva e jejum, o que acontece é que muitas vezes os lipídios são oxidados, tá? E aí forma uma quantidade excessiva de cetonas, que foi o que eu falei lá no início, tá?
Isso acontece uma acidose metabólica, tá? No organismo, que pode levar a diversos sintomas, tá? Então a gente tem que sim tomar cuidado com isso, com essa restrição de carboidrato, tá bom? Principalmente por conta do cérebro, como a gente falou, que a energia que o cérebro precisa, ela é exclusiva do carboidrato, tá? Isso pode gerar corpos cetônicos, como a gente falou, tá? Recomendação de carboidrato. Quanto eu posso consumir de carboidrato no dia? Isso vai depender do órgão responsável que você vai se basear. A gente tem, como eu falei no vídeo da segunda-feira, a gente tem diversas recomendações, diversas diretrizes. E vai dependendo do que você vai se basear, tá bom? No órgão que você vai se basear. Mas a gente tem sim um padrão, mas isso também varia de pessoa para pessoa. Lembrando que diabéticos a gente tem que ter um cuidado muito especial. A gente vai falar um dia só sobre diabéticos, a relação do diabético com o carboidrato. Além disso, vai ter uma semana que a gente vai falar sobre dietas da moda. Então vai ter um dia que a gente vai só falar sobre dieta cetogênica, sobre dieta low carb, para vocês entenderem um pouco mais o que acontece no organismo quando eu faço essa dieta, tá bom? Então hoje a gente vai só dar uma pincelada geral no carboidrato. Então a recomendação lá vai depender. Então, mais detalhes a gente conversa numa consulta também, que eu vou te conhecer melhor, vou saber seus objetivos, vou saber sua composição corporal, e a gente explica melhor tudo isso numa consulta, tá bom? Mas para vocês saberem, o carboidrato, a cada 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, tá bom? E como a gente falou lá no vídeo da segunda-feira, o recomendado em cima de uma dieta de 2.000 calorias seriam 6 porções de 150 calorias de carboidrato. Mas se uma pessoa pratica exercício físico e ela consome mais de 2.000 calorias, ela vai precisar de mais que isso. E menos também, tá? Quando é menos calorias, também menos carboidrato. Mas lembrando que 150 calorias na porção depende muito. Então, uma batata e um arroz não vai ser a mesma quantidade para as duas coisas. Um arroz branco, um arroz integral não vai ser a mesma coisa. Então, uma porção de arroz branco de 150 calorias dariam 2 colheres de sopa de arroz branco. Ai, Júlia, mas eu costumo comer 4. Então, você tá comendo 2 porções. E aí, sobram 4 pra você comer no resto do dia. E a gente faz esse balanço, tá bom? Lembrando que isso varia de pessoa pra pessoa. Eu sempre bato na tecla, pessoal, de falar isso, porque vocês têm que entender que o que vale pra um não vale pra outro, o que funciona pra um não funciona pra outro. A gente tem que se conscientizar que cada pessoa é uma pessoa. O plano alimentar tem que ser individualizado, tá bom? Lembrando também que mas o arroz, ele é carboidrato, ele só tem carboidrato? Não, não é assim. Ele é classificado como um carboidrato porque a sua maioria, a sua composição maior é de carboidrato. Mas os alimentos que são classificados como carboidrato, eles também têm proteína, lipídios na sua composição, mas são classificados como carboidrato por a maior parte ser carboidrato, tá? Devido a gente tem vários tipos de carboidrato, e o organismo, ele absorve, digere e metaboliza cada carboidrato numa velocidade diferente. E é isso que difere cada tipo de carboidrato, tá bom? A gente tem índice glicêmico e carga glicêmica, que a gente vai falar mais profundamente lá quando a gente fizer o vídeo de diabetes. Mas para vocês entenderem, índice glicêmico é a velocidade com que a glicose aumenta no seu sangue, tá? Então, é o indicador de velocidade de absorção do carboidrato. Então, aquele carboidrato que é mais simples, normalmente ele tem um índice glicêmico maior. Então, quando você come, a glicemia imediatamente no sangue vai lá no alto. Quando a gente tem alimentos integrais, por exemplo, que tem um índice glicêmico menor, a glicemia ela aumenta aos poucos no sangue, ela não dá esse boom de uma vez. Por isso que a gente sempre prefere esses alimentos, principalmente no caso dos diabéticos, tá? Então, é a velocidade com que o carboidrato é absorvido, tá? E temos a carga glicêmica, tá? Que é diferente do índice glicêmico, porque ela indica a qualidade e a quantidade de carboidrato presente naquele alimento, tá? Então, o índice glicêmico a gente não fala de quantidade de carboidrato que a gente tem ali, e sim a velocidade com que ele é absorvido e aumentado na corrente sanguínea. A carga glicêmica a gente já fala de quantidade e qualidade do carboidrato dentro daquele alimento, tá bom? Os carboidratos têm diversas categorias, diversas divisões, tá? Em monossacarídeos, disacarídeos, mas a gente não vai entrar nisso porque é um assunto muito complexo, muito longo e talvez que não venha tanto ao caso aqui pra vocês, tá? A gente vai só mesmo dar uma pincelada do que é o carboidrato e isso entra um pouco dentro da química, de ligação química, mas o que vocês precisam saber? Que essas divisões que fazem você escolher o melhor carboidrato, mas vocês precisam saber das melhores escolhas de carboidrato, não necessariamente saber
a ligação que cada carboidrato tem, enfim. Mas assim, para vocês saberem, os carboidratos simples que a gente chama, é porque ele tem ligações químicas mais simples, então ele vai ser digerido mais rápido, absorvido mais rápido, e isso tem relação também com o índice glicêmico, tá? Como a gente acabou de falar. E os complexos, eles têm mais ligações químicas, eles são mais complexos, como o nome já diz, então a digestão também é um pouco mais complexa. Então isso vai fazer aí diferença no índice glicêmico, tá bom? Então, frutose, maltose, lactose, sacarose, tudo isso entra dentro de carboidrato, tudo isso é açúcar. Por isso que um dia a gente vai falar sobre isso, denominações de açúcar, que às vezes você lê o rótulo, que a gente vai falar de rótulo, e você fala que não tem açúcar, mas tem lá maltodextrina, mas tá em outros nomes, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, metabolismo de carboidrato, tá? O carboidrato, quando ele está em excesso na sua corrente sanguínea, ele é armazenado em glicogênio, tá? Então, quando você consome carboidrato, isso vira glicose, isso vira açúcar no seu sangue, a insulina vai lá e ela pega o que tem em excesso e armazena em glicogênio, tá? E ao contrário, quando você está em jejum, o glucagon vai lá, pega esse glicogênio que você armazenou e libera em forma de glicose na corrente sanguínea, tá bom? Então, esses são os dois hormônios aí que estão relacionados com a metabolização de carboidrato. Isso é só uma coisa uma explicação bem superficial, tá, gente? É muito mais complexo que isso. Mas só pra vocês entenderem por cima, pro vídeo também não ficar muito longo, mas se vocês tiverem dúvida é só me perguntar, tá? Então, a gente tem outros hormônios também que participam da metabolização do carboidrato, que é a epinefrina e a tiroxina. A epinefrina, ela trabalha quando você está em uma situação de estresse, que acontece glicogenólise, que é a degradação de glicogênio, tá? Então, o que acontece é que você fica numa situação de estresse, esse hormônio vai lá e quebra o glicogênio e solta na sua corrente sanguínea em forma de glicose. Então, por isso que muita gente fala, nossa, quando eu fico estressada, minha glicose vai lá no alto. Quem tem diabetes, principalmente, que tem costume de medir. Por que sua glicose vai lá no alto quando você fica estressado, mesmo que você não comeu nada? Por conta disso aqui. Porque a epinefrina faz essa quebra de glicogênio e joga na sua corrente sanguínea, aumentando a sua glicemia, tá? Então, mas a gente vai falar tudo disso, melhor disso, no vídeo de diabetes, tá bom? Mas hoje era só para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é carboidrato, como funciona mais ou menos a metabolização, tá bom? Sobre o que ele é, mas se tiverem dúvida, quiserem saber mais detalhadamente, é só me chamar que eu explico, tá bom? E também se tiverem interesse de marcar uma consulta, a gente conversa tudo isso na consulta, eu explico tudo que eu coloco no plano alimentar, eu explico o porquê que eu coloquei, pra vocês entenderem o que vocês estão comendo e por que vocês estão comendo, tá bom? E isso é muito importante, a gente às vezes faz as dietas da moda sem saber o que tá fazendo no seu organismo. Às vezes você come as coisas sem saber o que você tá comendo ou que benefício aquilo traz pra você. Então, eu gosto sempre de explicar tudo direitinho do meu plano alimentar nas consultas, tá bom? Então é isso, pessoal. Segue no Insta, no Face, se inscrevam no canal do YouTube, que a gente vai ter muitos vídeos legais. E se tiverem sugestões de temas, podem mandar também, que eu vou estar atendendo, tá bom? E um beijo e aguardem, semana que vem tem muita novidade de parceria. E até amanhã!